Amores, então agora a gente vai mudar de assunto, né? Na aula 17, a gente está entrando agora na eletrostática, né? Constitui o eletromagnetismo, uma parte do eletromagnetismo, né? Até a aula 16 a gente estudou termodinâmica, então agora a gente começa na aula 17 a estudar o eletromagnetismo, começando pela eletrostática, né? Que são as cargas em repouso, tá? Então, esses fenômenos elétricos, eles, na verdade, estão associados ao que a gente chama de carga elétrica, que a gente vai ver direitinho a definição dela nas próximas aulas de campo elétrico, tá? Mas existem dois tipos de carga elétrica, né? Que a gente define como sendo positiva e negativa, tá? Cargas elétricas de mesmo nome, elas se repelem, cargas elétricas de nome contrários, elas se atraem. Então, positivo e positivo, repulsão, negativo e negativo, repulsão, e positivo com negativo, atração, tá? E da onde surge esse fenômeno elétrico associado à carga elétrica? Então, isso vem da estrutura da matéria desde o átomo, tá? A gente sabe que a matéria é constituída por moléculas e as moléculas são associações de átomos, né, que se ligam formando as moléculas. O átomo, ele já possui carga, né, quer dizer, ele é constituído pelo núcleo e pela eletrosfera. O núcleo, ele tem carga próton e nêutron. Então, aqui no núcleo a gente tem os prótons e os nêutrons. Os prótons têm carga positiva, por definição, que a gente chama de mais Zzinho, que esse Zzinho aqui a gente vai ver daqui para frente, que é a carga elementar. Carga elementar. E massa de uma unidade atômica. O nêutron, ele tem carga nula e massa de uma unidade atômica. O nêutron, amores, ele é muito importante para manter a estabilidade do núcleo, né? O núcleo tem próton e próton tem carga positiva. A gente acabou de falar que cargas de mesmo nome, né, se repelem. Então, o próton tende a repelir próton. Então, como é que a gente tem essa estabilidade do núcleo aqui do átomo, né? Por causa da força nuclear forte, que é a força devido à interação entre os nêutrons e os prótons, tá? Mas vocês já aprenderam em química, né? O fenômeno da radioatividade, tem elementos que emitem radiação, né? Que não são estáveis. São os elementos radioativos que a gente fala, né? Que é a família do urânio. Por quê? Porque o número atômico deles é muito grande, o número de prótons no núcleo é muito alto, e aí a repulsão entre esses prótons é muito forte, o nêutron não consegue manter a estabilidade do núcleo, e o elemento fica um elemento radioativo, tá? Bom, muito bem. E na eletrosfera, então, no núcleo, próton positivo, nêutron sem carga, e na eletrosfera a gente tem os elétrons, e os elétrons têm massa desprezível, porque a massa deles é 1836 vezes menor que a massa do próton ou do nêutron. Então a gente fala que a massa de um elétron é 1 sobre 1836, e a carga elétrica, né, do elétron, por definição, é negativa, que seria então menos E, que é menos a carga elementar, tá bom? Muito bem. A carga elementar, ela foi descoberta por Millikan, tá? Uma experiência bem legal. Quando a gente tiver em campo elétrico, eu vou explicar para vocês com mais detalhes. Mas no fundo ele pegou um capacitor, um recipiente, e ele pulverizou gotinhas de óleo, tá? E essas gotinhas de óleo, por causa do atrito com o ar, elas ficavam eletrizadas. E aí ele tinha um campo elétrico dentro desse capacitor, que ele conseguia regular o campo elétrico, e surgia assim uma força elétrica nessas gotinhas, nessas gotículas de óleo. E aí ele conseguia fazer a gotinha ficar parada no ar, porque ele equilibrava a força elétrica com o peso da gotinha. Então, como ele conhecia o peso das gotinhas, conhecia o valor do campo elétrico, ele conseguiu determinar assim a carga elementar, que seria a carga do próton ou do elétron, tá? E o valor que ele chegou é de 1,6 10 a menos 19 coulombs. Mas na aula de campo elétrico, amores, eu vou desenhar direitinho, vou explicar para vocês a força elétrica, o campo, o peso, tudo direitinho, tá? Mas só para você ter uma ideia, a experiência dele é bem interessante, só para você ter uma noção de onde veio esse número, né?
1,6 10 a menos 19 coulombs. Então, coulomb é a unidade de carga elétrica, tá certo? Bom, então o próton tem carga de mais 1,6 10 a menos 19 coulombs, e o elétron tem carga negativa, então é menos 1,6 10 a menos 19 coulombs, tá? Um átomo, amores, ele é neutro. Para ele ser neutro, significa que ele tem que ter a mesma quantidade de carga positiva e a mesma quantidade de carga negativa. Ou seja, a gente viu que quem tem carga positiva são os prótons, né, que é o número de prótons ou o número atômico, e quem tem carga negativa são os elétrons. Então, para o átomo ter carga nula, ele tem que ter o mesmo número atômico ou o número de prótons tem que ser igual ao número de elétrons, tá? Só que a gente consegue eletrizar um corpo. O que é isso, eletrizar um corpo? Eletrizar um corpo é deixar ele com carga positiva ou deixá-lo com carga negativa, tá? Nesse processo de eletrização, é importante, amores, que vocês lembrem o seguinte: em qualquer processo de eletrização, o corpo sempre vai perder ou ganhar elétrons. O corpo nunca vai perder ou ganhar prótons, tá? Isso é só com fissão nuclear. Nos processos de eletrização, o corpo vai ganhar ou perder elétrons sempre. Quando o corpo ganha elétron, lembra, amores, que o elétron tem carga negativa, então ele está ganhando carga negativa, então ele vai ficar com mais negativo. Quando o corpo perde elétron, ele está perdendo carga negativa. Se ele está perdendo carga negativa, ele fica com excesso de próton, portanto, excesso de carga positiva, tá? Então, ganhou elétron, fica negativo, perdeu elétron, fica positivo, tá? E como é que a gente calcula, então, a carga do corpo? Então, a gente tem que fazer essa contabilização, né? Entre o número de prótons e o número de elétrons. Então, o que, ó, a gente vai usar aqui para representar a carga elétrica, tá? Carga elétrica. Então, a carga elétrica, a gente pode falar que ela é um múltiplo da carga elementar. Então, a carga elétrica aqui vai ser igual, ó, entre parênteses, NP. Amores, o que é isso, NP? Número de prótons. Menos NE. O que é isso? Número de elétrons. Então, a carga do corpo é o número de prótons menos o número de elétrons, entre parênteses, vezes a carga elementar. Tá? Então, a gente contabiliza a diferença entre prótons e elétrons, multiplica pela carga elementar, né, que é 1,6 10 a menos 19 coulombs, aí a gente vai ter a carga do corpo, tá certo? Veja que se o número de elétrons for maior, né, quer dizer, se NE, vamos escrever aqui do lado, ó, se a gente tiver NE maior que NP, NP menos NE é negativo, né? Quer dizer, se eu estou subtraindo de um número menor um número maior, a subtração dá negativo. Então, ele tem excesso de elétrons, carga negativa, tá certo? Ó, carga negativa. Agora, se NE for menor que NP, se o número de elétrons for menor que o número de prótons, significa que a diferença entre número de prótons menos o número de elétrons vai ser o quê? Maior que zero. Aí o corpinho tem carga positiva, tá? Muito bem, amores. Bom, e os processos de eletrização, né? Então, a gente tem 3 processos de eletrização que a gente vai estudar: contato, atrito e indução, tá? Então, no processo de eletrização por contato, a gente vai encostar um corpo no outro, né? Ou contato direto, ou contato através de um fio metálico, tá? Então, no processo de eletrização por contato, inicialmente, um dos corpos tem que ter carga, tá? Ou positiva ou negativa. Ambos podem ter carga ou não, pelo menos um dos dois tem que ter carga para ter essa troca de elétron, tá? Bom, então o que vai acontecer? A gente vai pegar, vamos pegar um exemplo aqui na outra folhinha aqui, ó. Eu tenho uma esfera A e uma esfera B com o mesmo raio, R e R, tá? Inicialmente, a esfera A tem carga mais 5 coulombs e a esfera B carga menos 2 coulombs. A gente vai ver, amores, que no processo de eletrização por contato,
No final do processo, os corpos adquirem carga de mesmo sinal, né? Ficam ambos positivos ou ambos negativos, tá? E a carga em módulo vai ser igual se os corpos forem iguais, se tiverem o mesmo raio, tá? Então imagina que a gente tem aqui duas bolinhas, né, duas esferas de raio R. Inicialmente, a esfera A tem uma carga de mais 5 coulombs e a esfera B tem uma carga QB de menos 2 coulombs. Aí a gente vai colocar os dois corpos em contato. Esse contato não precisa ser um contato direto, pode ser através de um fio metálico, que é um bom condutor de eletricidade, de corrente elétrica, tá? Bom, como a carga do B é negativa e a carga do A é positiva, o A tem excesso de prótons, então ele vai atrair os elétrons do B. Então veja, amores, ó, que o B está perdendo carga negativa. Se o B perde carga negativa, ele vai ficando com carga cada vez mais positiva. E o A está recebendo carga negativa, então ele vai ficando cada vez menos positivo. Como os dois corpos são iguais, as duas esferas são iguais, no final do processo, eles vão ter a mesma carga, tá? Então, eu escrevi aqui, ó, que linha A seria a carga final do corpinho A, que linha B seria a carga final do corpinho B, que eu chamei de que linha, elas são iguais. Agora, pelo princípio da conservação da carga elétrica, a carga final é igual à carga inicial, né? Quer dizer, toda a carga que o B perdeu aqui, o A ganhou, tá? Então, se você somar a carga antes e a carga depois, ela vai ser igual, tá? Esse é o princípio da conservação da carga elétrica. Então, eu escrevi aqui, ó, carga inicial. Então, aqui, ó, esse QA mais esse QB, ó, seria a carga inicial. Ó, carga inicial. Que linha seria a carga final. Então, pelo princípio da conservação da carga elétrica, a gente vai ter QA mais QB, que é a carga inicial, igual à carga final, que é Q' mais Q'. Então, ficou 2Q' igual a QA mais QB, passo 2 dividindo, Q', que é a carga final de cada um deles, ó, vai ser QA mais QB sobre 2. No caso do exemplo, era um 5 positivo, o outro 2 negativo. Então, fica 5 menos 2, dividido por 2, dá 3 sobre 2, que é 1,5 coulomb, tá? Então, essa seria a carga final dos dois corpos, tá? Muito bem. E na eletrização por atrito, os corpos, eles adquirem cargas de sinais opostos. Por quê, amores? Porque o atrito, né? Então, você pega, por exemplo, uma régua... Então aqui uma reguinha e um papel, ó. Aí você vai atritar a reguinha no papel, tá vendo aqui? Vai produzir calor, que é uma forma de energia. Esse calor, essa energia gerada, ela vai arrancar elétrons de um dos corpos e vai transferir esses elétrons para o outro corpo. Então, o corpo que perdeu o elétron vai ficar negativo, o corpo que perdeu o elétron vai ficar positivo e o corpo que ganhou o elétron vai ficar negativo, tá? Então, na eletrização por atrito, ó, os corpos adquirem cargas de sinais opostos. O atrito entre os corpos produz energia, né, que é o calor, que arranca os elétrons de um corpo, que vão ser transferidos para o outro. Então, tá vendo aqui no final, né, a gente vai ter, ó, o bastão ficou, por exemplo, com carga positiva aqui, e o papel, lã, sei lá, flanela, ficou com carga negativa, tá? Então, no final do processo, os corpos adquirem cargas de sinais opostos, tá? E o último processo de eletrização é o processo de eletrização por indução, tá? Cuidado, amores, com esse termo. O que significa esse termo indução? Então, ó, eletrizar um corpo por indução é conferir-lhe uma carga elétrica utilizando outro corpo eletrizado sem que haja contato entre eles. Então, para você eletrizar um corpo por indução, você vai precisar de um corpo eletrizado que vai induzir carga no outro corpo sem que haja contato entre eles, tá? Então, aqui eu fiz um exemplozinho, ó. Eu tenho uma esfera inicialmente neutra, tá? Então, veja que eu coloquei a mesma quantidade de elétrons e prótons aqui. E esse bastão não conduz corrente elétrica, tá? Aí eu aproximo dessa esfera um bastão eletrizado, por exemplo, com carga positiva.
Bom, como o bastão está positivo, ele vai atrair os elétrons para um lado, então vai separar as cargas. As negativas vão ficar mais próximos do bastão que é positivo, e as cargas positivas vão ficar mais afastadas do bastão que é positivo. Aí, amores, a gente vai aterrar o corpo. Então, vou pegar um fio metálico, né, e vou ligar esse fio à Terra. A Terra tem excesso de elétrons, tá? Os elétrons livres que a gente fala. Então, como esse bastão é positivo, o que vai acontecer? Ele vai atrair elétrons da Terra. Então, olha aqui o desenho que eu estou fazendo aqui, ó. Os eletronzinhos, ó, estou representando pela letrinha aí aqui, ó. Os eletronzinhos vão ser atraídos da Terra, tá? Bom, então veja que agora o corpo está com excesso de carga negativa. O que eu faço? Crucial. Corta o fio, amores. Cortou o fio, você vai impedir agora que os elétrons retornem para a Terra. Então eu cortei o fio, os elétrons estão todos desse lado aqui, porque eles estão sendo atraídos pelo bastão positivo. Agora, se eu afasto o bastão, as cargas vão se repelir, as cargas negativas vão se repelir e vão ocupar toda a superfície do corpo. Então veja que no final do processo de eletrização, os corpos vão adquirir cargas de sinais opostos, né? O bastão era positivo e a esfera ficou com carga negativa, tá? Muito bem, então agora na próxima parte da aula a gente vai fazer exercícios para vocês fixarem esses conceitos aprendidos, tá bom, amores? Beijo!